Vamos lá. Seguinte. Bom, hoje eu vou falar sobre o tráfego de elite. O que significa, como funciona e o que é. Basicamente, né, antes de tudo, o tráfego de elite é um nome que eu dei a todas as pessoas na realidade que já rodam tráfego ou gostariam de rodar um tráfego que fosse um tráfego qualificado. Então, basicamente é o seguinte: hoje o mercado digital não é que ele está saturado, tem muita oportunidade boa, tem como as pessoas se promover através do digital. Só que quando se trata de tráfego pago, tem muitas pessoas que não são profissionais como deveriam. E esse nome, tráfego de elite, ele remete a isso, que é justamente o fato das pessoas deixarem de ser medianas e fazer um trabalho decente. Então não tem nada a ver com glamour ou qualquer outra coisa do tipo. É mais focar naquilo que é essencial, que é o profissionalismo, que é algo que muitas pessoas não têm. Então, hoje eu vejo que tem muita gente que acaba levando o tráfego pago como se fosse qualquer coisa, seja para si mesmo, ou seja para fazer a prestação de serviço para outra pessoa. E isso não é legal. E se você olhar todos os perfis de pessoas que têm resultado com o tráfego pago, são pessoas que elas prezam a excelência do trabalho dela. Então elas buscam estudar, buscam se desenvolver e buscam sair da média, porque na média você pode até ganhar alguma coisa, mas não vai ser algo tipo suficiente para você viver bem. Você vai sobreviver sendo alguém da média. E como a gente está falando de tráfego pago, se você quer se destacar, você tem que entender alguns princípios antes. E é isso que eu vou falar nessa nossa call aqui, nesse nosso evento aqui, que também vai ficar gravado. Então, se você está vendo isso depois da gravação, comenta aí embaixo o que você está achando, o que você vai achar. E quem está aqui presente ao vivo, comenta aí também se tiver alguma dúvida, se tiver algo a complementar, porque é se ajudando que a gente consegue evoluir. Então, vai ter momentos para isso, então quem está aqui fica à vontade. E hoje eu separei alguns tópicos aqui importantes para a gente falar sobre tráfego pago. E se você não conhece o que é tráfego pago, por exemplo, está chegando aqui de paraquedas, o tráfego pago se trata de você realizar anúncios na internet. É um meio de divulgação online, onde você paga para determinadas plataformas, como o Facebook ou o Google, por exemplo, para que você consiga rodar anúncios e aí alcançar pessoas para consumir ali o seu produto ou serviço. Então, em resumo, o tráfego pago é isso. E focando hoje nos conteúdos, né? Primeiramente, me apresentar. Meu nome é Ramon Bryan, eu sou empreendedor. Comecei nessa jornada aí aos 14 anos. Estou aqui até hoje, né? Não sou tão velho assim, obviamente. Hoje eu tenho 20 anos. Mas estou no digital aí desde meus 14, metendo marcha, trabalhando, estudando muito e se desenvolvendo. Também sou escritor, né? Sou investidor, mentor e estrategista digital e gestor de tráfego. Minha área de atuação principal, né, além de estrategista, é ser gestor de tráfego. Tenho uma agência de marketing digital focada em gerenciamento de mídia e gestão de tráfego pago. Então é algo que está no meu dia a dia, é algo que eu faço na prática. Então, por essa razão, resolvi dar alguns feedbacks e ensinar sobre esse assunto para algumas pessoas. Tanto para quem quer começar ou já está começando, ou para aquelas pessoas que já têm experiência, porque quando a pessoa também tem experiência, a gente sempre tem algo a aprender e a somar também, independente do nicho de atuação. E focando literalmente no conteúdo, que é o que realmente importa. Hoje eu vim falar aqui sobre alguns assuntos importantes, que é mindset de elite, tráfego pago, tráfego para iniciantes, né? E tráfego para os profissionais de elite. Qual que é a diferença aqui? O mindset de elite significa mentalidade, porque tudo começa com a mentalidade. Não tem como você querer se desenvolver, querer crescer na sua profissão, por exemplo, ou naquilo que você for propor a fazer, sem você ter uma mentalidade.
Então, essa questão do mindset de elite foca nesse ponto inicial. E o tráfego pago, por exemplo, é conceitos gerais do que é o tráfego pago, como funciona e como você pode ter um tráfego de qualidade. Isso aqui serve tanto para quem está iniciando, para quem já está no nível avançado, e vai ser algo bem fundamental e bem claro também. E o tráfego pago para iniciante é uma outra vertente desse primeiro tráfego pago apenas, que é tipo assim, o básico do básico para as pessoas começarem a iniciar no tráfego pago. Então isso também é algo bem importante e algo bem simples, né? Durante a explicação você vai entender o porquê, que ele é tão simples. E a outra coisa, e o final no caso, é o tráfego para profissionais de elite. O que significa isso? Aqui é para as pessoas que já estão rodando tráfego, já estão com a mão na massa, já tem bastante resultado. Pessoas aí que faturam 50, 100, 500 mil reais ao mês, por exemplo, e querem alavancar os seus resultados também. Então, isso aqui é algo bem completo, que certamente vai fazer bastante diferença aí para você que é gestor ou para você que vai começar. E é isso. E eu acho que entrou mais gente aqui, eu vou ter que dar um leve pause para poder aceitar. Porque esqueci desse detalhe também. Mas, enfim, esses aqui são os temas. Terminando de aceitar aqui o pessoal, já foco nele novamente. Por enquanto aí tá dando para entender aí, o Jonathan, Isaac, Rian, tudo certo? Tá dando pra ouvir normal. Beleza. O Helder chegou aí. Boa noite, Helder. Tamo junto. E Ô, gente, é só uma coisa. Um detalhe importante aqui. Um detalhe importante. Eu tava compartilhando a tela ou não? Tava não. Caraca. Meu Deus, cara. Tá bom. Pois agora eu vou apresentar a tela. Sabia que tinha algo estranho. Agora tá vendo? Vocês estão conseguindo ver a tela certinha? Dá pra ver certinho. Beleza. Nossa, cara. Pois eu tava apresentando, mostrando a tela, ó. Mas ainda bem que não chegou na parte do conteúdo ainda. Enfim. Já que não tava gravando a tela, enfim. Agora vai estar. Bom, e os temas aqui selecionados foram esses que eu citei anteriormente aí. E agora só dando continuidade. Eu vou começar pela questão da mentalidade, né, que é o mindset de elite. E eu costumo dizer, né, que o mais importante quando você começa um projeto ou quando você está num projeto é a direção, que basicamente é onde você quer chegar. Ninguém começa nada sem um destino. E eu coloquei essas duas imagens e esses outros tópicos aqui para falar sobre, de fato, o que significa essa questão da mentalidade de elite, que é algo que as pessoas precisam se desenvolver e você que pretende ser um profissional melhor precisa desenvolver para que você tenha resultados como gestor de tráfego e seja para você mesmo ou para clientes eventuais assim. E por que eu coloquei sobre mentalidade de crescimento, autoconfiança, resiliência, mindset empreendedor, mindset de liderança e depois eu coloquei essas duas fotos minhas aqui, né? Esse cara sou eu, de um cavalo comigo e eu com um avião. Porque isso aqui significa duas coisas importantes na minha vida. Eu não sei qual que é a motivação de cada um, seja a família, seja um sonho, seja um objetivo, mas eu sei que todo mundo quer chegar em algum lugar, quer ter determinadas coisas, e a grande questão é como fazer isso. Cavalo para mim sempre foi uma admiração e algo que eu sempre quis ter. E graças a Deus eu pude realizar isso, graças a Deus eu pude estar no contato diário com isso. Hoje, cavalo é uma das minhas paixões. A aviação é a mesma coisa também.
Então, iniciei meu curso de piloto privado e com certeza daqui a um tempo vou ter minha própria habilitação para poder estar voando, que era também um sonho até então. Então hoje eu estou inserido em dois mundos que para mim já foi distante, mas hoje faz parte da minha realidade. E eu sou muito grato, primeiramente a Deus por isso, e também pela minha profissão, que foi através do digital, através do tráfego, por exemplo, que eu consegui isso. Mas eu só consegui isso porque desde o princípio eu tinha algumas coisas bem claras na minha mente, que eu fui desenvolvendo mesmo sem ter elas tão claras na minha cabeça, obviamente, que era onde eu queria chegar. E durante esse processo, eu desenvolvi algumas habilidades, que é essas que eu citei aqui, que vai ser de extrema importância aí para você que quer se desenvolver ainda mais. Por exemplo, mentalidade de crescimento, autoconfiança, resiliência, mindset empreendedor e mindset de liderança. Basicamente é o seguinte, a mentalidade de crescimento é quando você não se contenta com a média. Por exemplo, você tem, vamos lá, o seu objetivo aqui, você está construindo ele, mas você não vai se acomodar. Então você sempre vai buscar o seu próximo nível, mas de maneira saudável. Por exemplo, hoje eu sou um gestor de tráfego que rodo lá 100 mil reais por mês. Rodo não, 100 mil reais líquidos, por exemplo. Eu não quero apenas 100 mil reais líquidos. Eu quero, vamos lá, 200 mil reais líquido. E aí sucessivamente. Eu estou falando de dinheiro porque o tráfego tem muito essa de dinheiro e valores. Mas isso serve para outras coisas, por exemplo. Hoje eu sou especialista em Facebook Ads. Mas você pode muito bem amanhã estudar sobre Google Ads, sobre o Taboola, por exemplo, TikTok Ads e se destacar ainda mais na sua profissão como gestor de tráfego para você rodar ou em outras plataformas também. E aí você tem essa mentalidade de crescimento e quando você desenvolve isso, o dinheiro ele é uma consequência. Então a mentalidade de crescimento ela tem que andar alinhada. E a outra coisa importante é a autoconfiança. Quando você entra no mercado, você tem muita a comparação com outras pessoas. E isso não é legal se fazer. Cada um tem sua jornada, cada um tem sua história. Então você tem que ter a sua autoconfiança diante da sua realidade e do seu momento, porque a sua hora também vai chegar. Então a autoconfiança para você executar suas atividades é boa, porque isso vai te encorajar, vai te motivar e vai fazer você ter a resiliência necessária, que é o tópico aqui, para você seguir em frente. Então, autoconfiança e resiliência andam lado a lado, porque você só consegue a resiliência se você tiver autoconfiança, e vice-versa. E a resiliência ela é o ato de você tentar o seu objetivo várias vezes até você conseguir. E de repente, você às vezes não precisa desistir de um projeto seu porque ele deu errado. Às vezes falta só apenas algum ajuste, ou então falta um tráfego, por exemplo, para alcançar mais pessoas. Então, quando você tem essa mentalidade de resiliência, você aplica isso em várias áreas da sua vida e você consegue desenvolver legal esse fator que é importante para você ter uma mentalidade de elite, por exemplo. E a outra coisa é o mindset empreendedor. Qual que é o mindset empreendedor? É aquele mindset inovador, que ele não se contenta com o básico, com o mediano. É como se fosse a mentalidade de crescimento. Porém, aqui você inova. Tipo, por exemplo, como, né? Quando você é um gestor de tráfego, ou você está rodando tráfego, a gente vê que tem muitas campanhas que de repente a gente vai criar, que parte desde a segmentação até o anúncio em si, que é a arte que você vai vincular, que as pessoas gostam de seguir muito padrão. E quando você tem essa mentalidade de empreendedor, você acaba desenvolvendo as suas próprias estratégias, que é um dos pilares fundamentais do tráfego pago. Então, com o mindset empreendedor, você consegue desenvolver estratégias suas, validar suas estratégias e também conseguir ter resultados melhores com isso. E a outra coisa é o mindset de liderança, que é semelhante, né, ao posicionamento que você tem que ter quando se trata de mentalidade de empreendedor. Mas a liderança aqui, ela se trata do quê? Simplesmente você assumir as rédeas daquilo que você está se propondo a fazer. Por exemplo, se eu tenho um projeto hoje, ele precisa de tráfego pago e eu tenho que dar conta desse projeto, eu não vou me limitar apenas à minha gestão de tráfego pago. E sim, vou estar em contato, né, de modo geral com o meu projeto para que eu tenha um bom resultado com isso. Se não, você tem que estar em contato com o pessoal que faz parte do seu projeto, mas que não necessariamente é referente a tráfego pago. Então, mesmo não sendo a sua responsabilidade ser um líder,
você tem que assumir o seu papel de liderança, porque assim você consegue se comunicar melhor com a sua equipe, com o seu cliente, se você vai prestar serviço para algum cliente, e até mesmo com sua própria organização pessoal. A liderança é importante por causa disso. Então, resumindo, tudo isso que eu falei aqui se resume no mindset de elite. Que com isso aqui você consegue alavancar os seus resultados também. Você consegue sair de repente da sua estagnação, se você tiver alguma, e romper também determinados limites, caso você tenha. E até mesmo a questão de crenças limitantes, que é o que muitas pessoas falam por aí, né? Crença limitante. Então isso aqui é basicamente um manual, e eu sofri muito para aprender isso aqui, então cada um tem sua história, mas se vocês buscarem desenvolver isso aqui, vocês vão conseguir também ter bastante resultado com isso. Então sobre o método de elite e o mindset de elite, né, é isso aqui. E antes de falar o próximo, né, tudo que eu estou falando aqui é baseado nesse método de elite, que é um resumão do que faz parte, por exemplo, o tráfego de elite, que é o que eu citei no começo aí. Bom, continuando. A outra coisa importante, né, do tráfego pago, por exemplo, é como você começa, ou então como você inicia ele de uma maneira eficiente. Isso aqui serve tanto para quem já tem experiência com tráfego pago e quer aumentar os resultados, quanto para pessoas que não têm experiência. Parece óbvio isso, mas tem muita gente que roda tráfego e já rodou até alguns milhares de reais, por exemplo, em investimento de anúncio, que os caras não têm noção básica de algo tão simples como esse, que é o quê? Resultados e transparência. Quanto mais claro é o seu objetivo com o tráfego pago e a sua transparência, tanto nos dados que você colhe das suas campanhas ou onde você quer chegar, melhor você vai ter o seu direcionamento com o tráfego pago. E para você desenvolver isso, ao iniciar a sua gestão ou querer aprimorar a sua versão, seja para você escalar o seu produto ou o seu tráfego, enfim, você tem que entender disso aqui. Primeiramente, é o plano comercial. Depois, o objetivo. Segundo, é o terceiro, né, o público. E depois, a plataforma. E, por fim, os testes. Tem muita gente que acaba se atrapalhando e pulando o processo. E isso é um erro. Por quê? Eu vou explicar basicamente como que funciona isso. O plano comercial é basicamente o resumo do seu objetivo. É como se fosse um planejamento. Então, vamos lá. Eu tenho uma loja virtual e eu quero rodar tráfego para ela. Quando você monta um plano comercial, você sabe exatamente quais serão os processos da sua gestão de tráfego. Então você sabe que a gestão de tráfego ela é para um e-commerce que vai vender X produtos, você tem uma meta de X vendas por dia ou por mês, e você, baseado nisso, vai ter um orçamento ali que você vai investir todos os meses, e você espera tantas vendas disso e depois calcular o seu ROI. Enfim, o plano comercial é todos os processos que faz parte da sua gestão de tráfego. Então, isso aqui, antes de começar uma gestão, é muito importante. E, como consequência, dentro desse plano, é interessante que tenha o objetivo. E quando eu falo objetivo, não é só o objetivo da campanha, não. É um objetivo muito claro daquilo que você pretende atingir com a sua campanha. E com o seu objetivo mesmo de tráfego. Seja para você rodar um tráfego para negócio local, seja um tráfego para e-commerce normal, que tem estoque físico, ou até mesmo loja de dropship ou PLR. O tráfego ele tem várias vertentes, então o objetivo tem que ser claro para que você tenha direcionamento. E a outra coisa importante é o público. Tem muita gente que trabalha com público frio quando vai rodar uma campanha e acaba achando que isso é o suficiente, quando na realidade não é. Quanto melhor informações você tem do público que a sua campanha vai atingir, melhor serão seus resultados. E melhor também vai ser a sua otimização quando você for rodar suas campanhas. Por quê? Uma das coisas importantes ao conhecer o público é a montagem de criativo. O criativo é o anúncio que aparece na hora da divulgação. Então, quando você conhece o público, você consegue criar uma copy mais otimizada, que a copy é a descrição do anúncio. E também você consegue criar um vídeo, se o formato do anúncio for um vídeo, você consegue criar um vídeo direcionado. E se for uma foto, você consegue criar uma foto direcionada.
Então, o conhecimento de público não é apenas para a segmentação da campanha, mas para a criação dela como um todo. Então, o público é importante por causa disso. E a outra coisa é relacionada à plataforma de anúncios. Hoje, como eu falei no começo aí, as principais plataformas de anúncios é o Facebook e o Google. Só que tem muita gente que acaba se confundindo na hora de anunciar nessas plataformas. Tem outras plataformas também, como o Taboola, tem o TikTok, você pode anunciar também no LinkedIn, por exemplo. Só que o que diferencia aqui é que cada plataforma ela tem um objetivo para realizar anúncios. Por exemplo, o público que está no Facebook são pessoas mais abrangentes. E também tem em conta a questão de que produto você vai vender. Por exemplo, Facebook você pode anunciar algo geral, para o público geral. No Google, geralmente você vai anunciar para pessoas com demandas específicas. Então, quando você vai rodar um anúncio, no Facebook, coisas mais gerais. No Google, coisas mais específicas. Quando você vai rodar um anúncio, por exemplo, no LinkedIn, é diferente do público que está no Facebook e também no Google. Por quê? No LinkedIn é um público empresarial. Então, a segmentação lá, geralmente, é para um público empresarial que o foco dele é diferente do foco das pessoas que estão no Google em modo geral ou estão no Facebook. Então, tendo conhecimento dessa questão do plano comercial, do objetivo, do público, você consegue trabalhar a melhor plataforma possível. Só que, tem muita gente que tem uma dúvida. Qual plataforma começar? A melhor plataforma que tem é o Facebook e o Google. Só que para quem é iniciante, a melhor plataforma é o Facebook, sem sombra de dúvidas. E a outra coisa, que é o complemento disso aqui, para quem vai começar ou querer escalar seu resultado, é a fase de teste. Tem muita gente que acha que é só anunciar e acabou. Só que se você tem todo esse planejamento que eu estou passando aqui e começar a realizar os testes, os seus testes serão aprovados mais rapidamente, você vai ter um resultado muito mais rápido e você, de repente, nem vai gastar tanto dinheiro querendo testar a criativa, querendo testar a campanha, até que seja validado e dê certo. Então, o teste é importante, só que antes de fazer um teste, tem que estar alinhado a essas informações para que você tenha um bom resultado com isso. Então, tráfego pago inicial é isso. E se você quer começar a ter mais resultados ou começar de fato, tem que ficar atento a isso, não tem erro. Então, esse é um dos tópicos aí principal que eu separei, que é resultado de transparência e como ele funciona. E o outro tópico que eu já vou pular aqui é sobre o tráfego pago de modo geral. Aqui tem um pouco de teoria, anteriormente, e aqui tem algumas informações a mais que também faz parte de uma teoria estratégica, mas isso aqui já tende a ser algo mais prático e técnico também, que geralmente só quem está já rodando tráfego pago vai entender. E por isso que eu separei aqui alguns conteúdos relacionados à gestão de tráfego. Então é o seguinte, o tráfego pago, se eu fosse resumir ele em uma palavra, seria estratégia. Por quê? Quando você começa a anunciar, é muito simples você aprender a mexer naqueles botões, porque no Facebook, por exemplo, são milhares de botões. É muito simples você aprender. Você pode demorar, uns 3 meses mexendo lá para você aprender tudo. Só que depois vai ficar muito simples. O que pega mesmo é a parte estratégica, que é o que de fato vai gerar resultado. Então, eu separei aqui algumas coisas importantes e também essa palavra-chave, que é tráfego pago estratégico. E separei alguns tópicos aqui que serão relevantes aí para quem faz a gestão de tráfego e quer melhorar os resultados. Por exemplo, eu separei aqui esses tópicos, eu vou ser bem breve com cada um deles, mas eu recomendo que cada um depois, caso tenha dúvidas, comente a respeito para que eu possa aí, ajudar da melhor maneira possível. E se você já conhece isso aqui, busca trabalhar os pontos que mais você tem dúvidas ou que você gostaria de melhorar nas campanhas que você já está vinculando. Enfim, tráfego pago é estratégia, mas por quê? Seguinte, uma das coisas importantes é como otimizar a campanha. Você cria uma campanha do zero e você tem que deixar ela otimizada. Para quê? Para que você tenha menos custos, por exemplo, na hora de anunciar,
para que você melhore o seu anúncio, para ele ter uma melhor entrega para o público. E aí, com a otimização, você vai conseguindo melhorar isso. E a otimização ela só pode ser realizada através de um período de teste, que foi o que eu citei anteriormente. Então, ficar atento a isso aqui é essencial. A outra coisa é relacionada a como criar anúncios de conversão extrema, que ela parte também da questão da otimização. E quando eu falo conversão extrema, não significa que você vai vender muito com apenas um anúncio ou vai anunciar bastante, ter bastante engajamento com um determinado anúncio. Não estou falando disso. Eu estou falando de você ter uma campanha otimizada que gere um bom ROI para você, que é o seu retorno sobre o investimento baseado no objetivo que você espera. Então, isso aqui é importante, a parte estratégica para que você tenha como criar anúncios de alta conversão. A outra coisa também que faz parte do tráfego pago à estratégia é a otimização financeira, que significa o quê? Através das suas otimizações de campanha e através dessa questão de você criar os anúncios em si de conversão, você consegue ali otimizar a sua questão financeira. Por exemplo, quando você vai anunciar para e-commerce, a gente tem bastante uma questão em comum que é sobre o preço. Por exemplo, o meu produto é R$60, e aí eu rodo uma campanha que ela ficou muito cara. Só tem uma maneira de conseguir ter lucro rodando tráfego, porque senão nem compensa, que é fazendo a otimização. E aí você só vai conseguir isso seguindo esse processo aqui, ó, otimização de campanha e otimização também dos anúncios para que tenha uma conversão. E depois, né, dando o mínimo de dinheiro possível para a plataforma para que ela entregue um bom resultado para você. Isso aqui é fundamental. E a outra coisa importante nessa questão de tráfego pago estratégia é a questão dos funis do tráfego pago. Quando você vai rodar tráfego pago, você precisa de um plano. Quando você tem o plano, você tem que ter processos. E são esses processos que fazem parte do funil do tráfego pago. E basicamente isso aqui é algo simples, que é geralmente uma análise do criativo que você vai vincular junto à sua campanha, o direcionamento final, que pode ser um site, seja uma landing page ou um e-commerce, ou até mesmo direcionamento de tráfego para o WhatsApp. Então o funil, em resumo, é o processo. A partir do momento que a pessoa clica no seu anúncio e ela é direcionada para o objetivo que você quer, seja engajamento ou seja venda mesmo, ou apenas alcance. Então, ficar atento a funis é extremamente importante. E a outra coisa também que eu gostaria de falar aqui é referente a essa questão de crescer o Instagram e gerar vendas. Para você gerar vendas através do Instagram com tráfego pago, também é necessário realizar a questão estratégica, porque só anunciar lá de forma alternativa e manual não vai gerar vendas. Então, ter um funil também é importante para que você consiga crescer, por exemplo, um perfil do Instagram e com isso gerar vendas também, de forma automática, por exemplo. Você cresce o Instagram e como consequência gera vendas. Então, com o funil é possível estar fazendo isso. E uma outra coisa importante também do tráfego pago à estratégia é a questão do remarketing. Por exemplo, o remarketing é uma maneira de você alcançar as pessoas que já tiveram contato com o seu anúncio ou seu site, por exemplo, alcançar ela várias vezes. Por exemplo, é natural que você entre numa loja virtual e você fique de olho em algum produto. O remarketing é quando aparece um anúncio para você de algo que você já viu antes. Isso pode ser qualquer tipo de promoção, até mesmo um vídeo de YouTube, por exemplo. Então, quando você tem essa noção do que é remarketing, para você como gestor de tráfego, é importante porque você consegue perseguir de forma natural o seu público-alvo, que é as pessoas que precisam do seu anúncio, e aí você consegue lembrar elas da informação que você está passando. Então, isso aqui é muito importante também. E, para ser literalmente um gestor de tráfego de elite, não basta apenas entender de tráfego pago e estratégia. Tem que entender algo também fundamental, que é a gestão de tráfego como gestor de tráfego. Então, para você que é um gestor de tráfego e você roda também campanhas para outras pessoas, ou até mesmo para você que tem a sua equipe e roda para a sua empresa mesmo, isso aqui também é muito fundamental e é por isso que eu separei aqui uma outra parte disso aqui,
que é voltado para o gestor em si, e não para a gestão de tráfego, que como é nesse caso aqui. Então, continuando. Focando no gestor de tráfego. Basicamente é o seguinte, como eu falei no começo aí dessa aula, tem muita gente que começa no tráfego pago de qualquer jeito e não tem organização, não busca evoluir, não cresce, e é por isso que continua com resultados pequenos. Porque é aquela coisa, né? Tipo, se você faz as mesmas coisas, não tem como você alcançar resultados diferentes. Isso aqui é tão óbvio que as pessoas acabam não ficando ligadas nisso. E até mesmo quem tem resultado acaba se acomodando e acaba não prestando atenção nisso, sendo que é um erro. E como que faz para ser um gestor de tráfego de elite? Separei alguns tópicos aqui importantes, então você que está olhando aqui já pode dar uma olhada, mas eu vou explicar alguns deles aqui de forma bem breve também, para que o nosso tempo não fique tão extenso. Por exemplo, ser um gestor de tráfego de elite precisa de mentalidade estratégica, precisa entender além da gestão de tráfego e tem que ter um conhecimento, sim, da biblioteca de anúncios para que realize pesquisas e também tenha ali uma referência de seus concorrentes que estão anunciando. Precisa também de um posicionamento digital como gestor de tráfego. Precisa também de entender de captação de clientes. Precisa entender de captação de lead. E também precisa entender de otimização de processos. Isso aqui faz parte também até mesmo daquilo que eu falei no começo da aula, que é sobre a mentalidade empreendedora. Por exemplo, se você quer ser um gestor de tráfego de elite e não quer ser só qualquer um, cara, você tem que entender de coisas que estão além do seu painel de anúncios. Por exemplo, mentalidade estratégica. Como que eu vou tomar melhores decisões para que eu tenha uma melhor assertividade com a campanha X que eu estou fazendo para o meu projeto? Mentalidade estratégica, visão, entendeu? Então tem que estar conectado a isso. A outra coisa é sobre além da gestão de tráfego. Quando se fala de gestão de tráfego, a gente está falando de um processo. E você tem que entender também que em processos inclui pessoas, inclui outros serviços. Por exemplo, o cara que cria landing page, o cara que desenvolve o produto, o cara que faz o criativo, que às vezes não é o próprio gestor de tráfego. Então você tem que, meu amigo, que buscar entender sobre as outras áreas que estão em volta de você, para que você não seja uma pessoa que só foca no seu e não entende o processo. Como que você vai melhorar a tua parte sem você estar ligado no que o outro fala? Quando eu falo isso, não é para você ficar atento a tudo que o cara faz, mas que você tenha referência e esteja com o radar ligado, porque o teu trabalho é só um pedaço do trabalho de outra pessoa, por mais que o teu trabalho seja extremamente importante e sem ele o projeto de ninguém, ou até mesmo o seu, vai alcançar mais pessoas e com isso não vai ter muitas vendas recorrentes. Beleza. E a biblioteca de anúncios, como eu falei, é algo básico. Você vai pegar referência de outros anúncios, você vai conseguir ver seus concorrentes e você vai conseguir também ter insights de outras campanhas para que você possa gerar a sua com melhor excelência. Então serve até mesmo para otimização. E o posicionamento digital é para você que tem uma agência ou para você que realmente é um gestor de tráfego como pessoa e não como agência, se posiciona, fala do seu assunto que você está trabalhando, que você é focado, fala dos seus insights, fala do seu mercado de atuação, se você quer fazer isso, né? Tipo, eu trabalho com PLR. Beleza, então eu vou lá falar um pouco sobre PLR. Eu trabalho com e-commerce, vou falar um pouco de e-commerce, mais voltado para o tráfego pago. Então você tem que ter esse posicionamento para que você tenha um melhor direcionamento, até mesmo network, isso também atrai. Clientes, se você presta serviço para outros clientes, isso também atrai. Comunicação com as pessoas que é interno da sua empresa, se você tem uma empresa, você é dono de agência. Então o posicionamento não necessariamente tem que ser o seu, mas pode ser também da sua agência se você não aparece. O importante é posicionamento. Posicionamento é tudo, principalmente no dia de hoje, que é através do posicionamento que você passa credibilidade. Então isso aqui é importante. E também, voltado em posicionamento, é entender de captação de novos clientes. Isso aqui é mais para o gestor de tráfego, que é o prestador de serviço. Então, tem um gestor de tráfego aí que acaba se acomodando e não busca captar novos clientes. Às vezes o cara acha que o cliente dele que paga bem, ele vai ficar pagando bem para sempre.
Então, meu amigo, saia da zona de conforto e busca melhorar os resultados seus para que você não dependa só de um cliente, ou 6 clientes, 10 clientes, que seja, que paga bem. Porque quanto mais você tiver e tiver uma boa entrega, melhor. E juntando essa questão de captação de novos clientes, a melhor maneira de fazer isso é através de um funil de captação de leads. Então, trabalhando um bom funil, vai vir bons clientes. Entendendo outras coisas, além da gestão de tráfego, como eu falei ali, vendas também é um fator muito importante. Você vai conseguir se dar bem aí na sua gestão e vai dar tudo certo, fé em Deus. E é isso. E a outra coisa, baseada em tudo que eu falei aqui, é a otimização de processo. Quanto mais otimizado for a sua operação, seja você, gestor de tráfego, que vai prestar serviço para outra pessoa, ou você que presta serviço para si mesmo, melhor serão seus resultados, vai ser a sua paz de espírito e vai ser o seu tempo otimizado. Então a otimização de processo é muito importante porque ela te dá clareza de pequenos detalhes que você pode melhorar ou até cortar porque não faz tanto sentido. Então isso aqui é muito importante e é bom ficar atento a isso. E, como eu falei aqui, resumindo o tráfego pago tanto para quem está começando ou para quem pretende começar e para quem já é um expert aí, por exemplo. Seguinte, tráfego pago para iniciantes. Eu sempre costumo dizer que o mais importante que a velocidade é a direção. E no tráfego pago isso faz total sentido. E se eu fosse resumir aqui o que qualquer pessoa que quer começar no tráfego pago ou está iniciando aí precisa melhorar, é na questão de nicho, estudo e prática. Se você estudar o nicho que você vai se propor a atuar, se você buscar estudar e praticar, cara, com certeza você é iniciante agora, mas amanhã certamente você vai ser um cara totalmente diferente porque os seus resultados falarão por si só. Então isso aqui é extremamente importante. Então estuda sobre o nicho que você vai atuar, estuda sobre ele e pratica. E depois, foca só nesses dois últimos aqui. Estudo e prática. Estudo e prática. Frequência e também você elevar o que você está fazendo. Então a frequência vai te levar a lugares altos e você vai ter resultado com isso. E é isso. E a outra coisa que é importante é para o tráfego para profissionais de elite. Também, sempre costumo dizer que o mais importante que a velocidade é a direção. E aqui eu concluo com algumas coisas aqui bem relevantes, que é o seguinte, nicho, estudo e prática. É a mesma coisa do iniciante, porque quando você, mesmo sendo um profissional, você precisa estudar, precisa praticar, e se você vai alternar de nicho, estuda muito bem que nicho você vai atuar novamente, porque o nicho vai determinar o seu resultado como gestor de tráfego, na gestão de tráfego, enfim. Então, passando isso aqui, as outras coisas já é algo um pouco mais elevado. Por isso que é para profissionais de elite. Que é o quê? A escala, o network e as capacitações extras. O que significa isso? A escala é a partir do momento que você quer crescer. Ou seu produto está validado e você quer literalmente fazer bastante. Produzir mesmo. A escala é isso. Então você tem que buscar fazer a sua escala, tem que buscar aumentar o seu faturamento e com isso fazer a sua operação render de fato e você crescer aí conforme você tenha os seus objetivos traçados. E depois disso, network. O que é o network? O network é a conexão de pessoas, né? É a conexão de você criar relacionamentos baseados, né, nas conexões profissionais que você tem relacionada a tráfego pago. Então, o network você vai criar, você vai desenvolver e com isso você vai se tornar um profissional melhor, você vai conseguir parcerias, você vai conseguir crescer ainda mais e de repente você vai poder até ir em lugares que só o network consegue te proporcionar. Porque tem lugares que nem o dinheiro que você poderia estar pagando vai te permitir entrar. E quando eu falo isso, não é algo fora da realidade. Por exemplo, se você conhece um cara do digital, que ele é uma pessoa que você acha que ele é foda, por exemplo. É um cara extraordinário, ele é super da hora e você gostaria de ir na casa dele, ou gostaria de ir passar um final de semana com essa pessoa.
Geralmente, pessoas de sucesso são pessoas reservadas e por essa razão, elas não necessariamente gostam de estar com pessoas apenas pelo que elas vão propor a elas. Geralmente elas focam em coisas melhores que isso, como o próprio conteúdo, a experiência e não dinheiro ou coisas que a pessoa pode proporcionar pelo padrão de vida dela. E é nesse momento que o network faz com que você, mesmo começando ou não estando no patamar que você gostaria ainda, possa estar com networks que realmente são networks de elite e os caras vão conseguir te ajudar a melhorar os seus resultados, não só como profissional de gestão de tráfego, mas também como pessoa mesmo. Porque no network você vai entender de coisas que é além de tráfego pago. Por exemplo, espiritualidade, cultura, política, entre outras coisas. Então o network ele abre muitas portas e é por isso que ele é importante. E faz parte do profissional de elite. Todo profissional de elite tem isso em comum. E a outra coisa que é importante são as capacitações extras. As capacitações extras é como eu falei, estudo e prática, sempre buscar evoluir. Capacitações extras são treinamentos, são lugares que você vai frequentar, que também faz parte do network, mas não necessariamente é voltado para educação, mas sim vai fortalecer o teu campo de visão, entendeu? Sobre a realidade e até sobre coisas que você pode estar fazendo para melhorar. Então, capacitações extras são desde treinamentos de tráfego pago, de mentalidade, a eventos que você pode estar indo, entre outras coisas, que vai fortalecer o teu campo profissional. Então, se você quer ser um profissional de elite, entenda, mais importante que a velocidade é a direção. Mas entender sobre nicho, estudo, prática, escala, network, capacitações extras, isso vai te levar mais longe também. E isso aqui é o resumo sobre o que é o tráfego pago, como ele funciona e como que você, mesmo sendo iniciante ou alguém que já está com a mão na massa, já tem resultado, pode melhorar e evoluir nessa área, que é uma área que vem crescendo bastante, isso não é novidade para ninguém, pelo menos para quem já está no mercado, e você pode se dar bem com isso. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, sobre a comunidade Tráfego de Elite. Para quem não sabe, foi eu que criei essa comunidade, foi eu que tive a ideia de colocar o cavalo também nela, porque o cavalo representa força, poder e é um animal também que, por mais que ele seja forte, ele é um animal que ele tem as suas sensibilidades, assim como cada um de nós que está buscando evoluir. Então o cavalo tem uma conexão direta comigo e eu percebi que ele tem uma conexão com quase todos os seres humanos, principalmente aquelas pessoas que buscam evoluir em suas áreas. E eu não estou falando só de dinheiro, estou falando literalmente de evolução em todas as áreas da sua vida. Então, se eu fosse resumir aqui a comunidade, ela não é apenas uma comunidade de network, mas sim uma comunidade de resultados, que basicamente é o seguinte, no final das contas, o que importa mesmo é o resultado. Quando a gente começa algo, a gente não está focado apenas no nosso processo, por mais que a gente saiba que ele é importante, mas o nosso resultado é o que motiva a gente. Por exemplo, como eu falei, eu sempre quis ser piloto de avião. Foi isso que me motivou a fazer várias coisas. Eu não sabia que eu iria passar por tanta dificuldade até conseguir concluir o início desse meu sonho, por exemplo. Cavalo era a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, meu sonho é ter um cavalo. Eu quero isso para minha vida. Eu quero morar em fazenda. Eu quero isso para minha vida. Só que eu não sabia que isso era tão importante. E eu só consegui fazer isso por causa do resultado. E o resultado é o que vai te levar para onde você quiser. Não quer dizer que vai ser fácil, mas com o direcionamento certo, com as pessoas certas e com os meios certos, você vai conseguir realizar isso. Então a comunidade é basicamente isso. Não é um lugar só para falar sobre tráfego pago. É um lugar para que você realmente evolua. E hoje eu vim aqui falar sobre essa questão de tráfego pago, também para fazer um convite, né, e uma oferta também. E por mais que tenha muita gente que possa falar, nossa, você está vendendo a comunidade. Na verdade eu não estou vendendo ela, eu estou liberando um acesso. Quem quiser comprar, compra. Quem não quer, não compra. E está tudo bem. Lembrando, para quem faz parte da comunidade, o acesso dela vai continuar lá, gratuito, não vai ser mudado nada, não vou criar outra comunidade, ela vai ficar lá,
porque é como eu sempre falei, do princípio ao fim. Eu estava criando com o objetivo X, vai continuar com o objetivo X, só que agora a gente evoluiu. Então, agora não é só mais a comunidade. Agora a gente tem um curso de tráfego pago, tem uma mentoria individual e tem também um acesso VIP, né? Mas um acesso para convidados. Por exemplo, você que faz parte da comunidade Tráfego de Elite hoje, se você quiser, não é forçado, não é nada, porque eu odeio vendas camufladas e vendas que na realidade são descaradas. Eu acho que eu sou o único vendedor realmente que fala a verdade como ela é. Então eu estou aqui porque eu sei que muitas pessoas precisam de um material como esse e é por isso que eu estou fazendo essa oferta que realmente ela tem um prazo limitado e vai ser algo bem exclusivo mesmo, assim como a comunidade é. E basicamente é o seguinte, esse curso de tráfego pago é um curso focado para pessoas iniciantes. Já vou avisando logo, não é um curso focado para pessoas que são já com grandes resultados. Até porque quem já é grande, por exemplo, está focado em uma coisa, que é a questão da praticidade, que é você olhar os pontos que você precisa melhorar na sua gestão e evoluir. Então a pessoa geralmente ela já não vai consumir um curso, por exemplo, mas ela vai consumir uma mentoria. Então a mentoria ela é mais recomendável para as pessoas que querem melhorar os seus resultados na gestão de tráfego. Então a mentoria são para as pessoas que já estão rodando, já querem melhorar os resultados, querem escalar e continuar. E o curso já é para as pessoas que querem iniciar e querem saber como que funciona ainda mais, né, o tráfego como um todo e começar a ter os seus primeiros resultados. E para quem está começando mesmo, é o ideal. Até porque nisso eu ensino bastante sobre a questão de clareza. Para onde você deve focar, qual nicho você deve escolher e como começar. E aí você vai ter o direcionamento que melhor vai se aplicar à sua realidade e à sua necessidade. Bom, então quando você topar fazer parte da comunidade completa, você vai ter acesso a isso. Ao curso de tráfego pago, a mentoria individual, acesso à comunidade e mais um convite VIP. Basicamente é isso. Não é distinção, não é individual. Tendo acesso a participar da comunidade como completo, você vai ter acesso a tudo isso. E não vai ser individual. Então é isso. E a outra coisa que eu quero mencionar aqui é o seguinte. Através da nossa comunidade, a gente vai compartilhar soluções estratégicas e específicas para a sua gestão de tráfego. Por exemplo, na comunidade tem pessoas de vários nichos. Por exemplo, PLR, e-commerce normal, né, que tem o estoque físico lá, e também loja de drop, comércio local, entre outros, mas esses são os principais. E quando eu falo soluções específicas, é porque na comunidade tem um monte de gente focada em cada nicho. Por exemplo, eu tenho um colega lá que ele é focado em dropshipping. Roda mais de 200 mil reais por mês só com drop, loja de drop. Cara, é sensacional. Sempre que ele pode, ele tira algumas dúvidas lá. Tem um outro que já é focado em PLR. Também roda alguns milhares de reais, tem um faturamento excelente com PLR. E o cara é um cara assim, sensacional. E é isso. E tem um outro lá que é focado em negócio local, que sempre que ele pode dar uma dica lá super importante também. E assim, né, tem eu que foco também bastante na parte de e-commerce, sempre que eu posso eu tiro algumas dúvidas relacionadas tanto a e-commerce, tráfego local e tráfego em geral, quando eu posso ajudar, no caso, né? E sempre o pessoal está compartilhando insight, está compartilhando ideia. Quem faz parte da comunidade sabe como que a gente é movimentado e como que realmente a gente né, o convívio social. E fora que dentro da comunidade pode ser gerado vários outros tipos de network, vários outros tipos de relacionamento. E se você é um prestador de serviço ou você quer fazer parceria, lá é o lugar ideal para que você realmente evolua como profissional. Então, a comunidade ela tem essa oportunidade aí que pode, de fato, favorecer bastante você que aí está no mundo do tráfego pago ou pretende entrar nele. Então, se você quiser fazer parte da comunidade de forma completa, desde já será bem-vindo. E se você já faz parte, continua lá e mete marcha. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Se o que eu falei anteriormente sobre a mentoria, sobre o curso de tráfego pago
e o acesso da comunidade VIP, né, e mais um acesso para uma outra pessoa que você pode chamar sem ela pagar nada. Se você quer topar fazer parte de tudo isso, hoje eu liberei simplesmente o acesso da comunidade completa, que você pode ter acesso simplesmente chamando eu, né, lá no grupo da comunidade, ou chamando o Mesac, por exemplo, para que você possa conversar com a gente e como você pode fazer parte disso, né, de forma permanente e ter acesso a esse material. Eu não fiz nenhuma promoção aqui de forma direta, porque esse realmente não era o objetivo. O objetivo, de fato, era mostrar o conteúdo, porque o conteúdo é o que vale mais a pena. Mas é mais do que justo falar a respeito aí dessa nossa comunidade, porque eu sei que quanto mais pessoas tiverem ciência dela e quanto mais pessoas fizerem parte, melhor, todo mundo vai se ajudar, todo mundo vai crescer, vai evoluir. E para quem está começando no mercado digital, principalmente na área de tráfego pago, isso vai ser muito bem-vindo, eu tenho certeza. Então, é isso. Quem tiver interesse, chama a gente lá e a gente vai explicar certinho como que funciona. E agora, para quem está presente aqui, se vocês tiverem alguma dúvida referente a tráfego pago, se vocês quiserem falar qualquer coisa sobre o que ficou aqui, fica à vontade para que a gente possa conversar, ter um insight, trocar literalmente uma ideia e que a gente possa aí evoluir cada vez mais. Mas em resumo, essa foi a nossa call, né, exclusiva aí, conteúdo realmente de qualidade de elite, não é porque eu criei, mas realmente é bem legal e foi um prazer desde já estar falando com vocês.